o filho pródigo. Jesus falou muitas vezes a grandes multidões. Em alguns momentos, ele falou para a família e até para duas pessoas. Aliás, o maior sermão de Jesus pregado para os homens foi pregado para duas pessoas, aqueles dois discípulos que iam para Emaús. A Bíblia diz que ele falou de Moisés até aquele dia. Ele algumas vezes usava falar por parábolas. E no capítulo 15 de São Lucas, nós encontramos aqui algumas parábolas registradas. Eu queria convidar a sua atenção para a parábola do filho pródigo. Capítulo 15, no versículo de número 11, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse a seu pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Esta parábola, ela representa ainda hoje um verdadeiro quadro da humanidade. Pai, o nosso Deus, que é dono de todo o tesouro, pois a Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertence a Deus. Este grande Deus, que é o nosso Pai, o texto sagrado que ele diz que era um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo chegou a ele e pediu a parte que a ele pertencia do patrimônio do pai, ou melhor, a sua herança. E o pai simplesmente o atendeu, dando-lhe a sua parte. E o jovem, certamente, sua mente contaminada ou trabalhada por muitos amigos, chegaram a dizer para ele com certeza que lá fora tinha muita diversão, que se ele tivesse dinheiro tinha muita mulher, muita balada, enfim, tantas promessas fúteis, e esse menino aceitou. E o resultado é que ele pegou a parte que a ele pertencia e foi embora. E diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante e gastou toda a sua herança e ficou naquela condição do zero. O seu pai em casa, certamente um homem prudente, de coração dobre. Aquele homem, quantas vezes via aqui naquela porta e olhava para o caminho, porque ele tinha certeza absoluta de que aquele jovem voltaria um dia para casa, porque a atitude dele foi muito grotesca. Ele desprezou o pai, a família, desprezou o lar, desprezou o conforto, desprezou os amigos da família, enfim, ele desprezou tudo e foi dissolutamente, diz a Bíblia, para uma terra longínqua, e ali ele começou a gastar. E quando o seu dinheiro acabou, ele começou então a vender o que ele possuía, que seu pai havia dado. Certamente vendeu os ternos, vendeu os sapatos, foi vendendo pouco a pouco tudo aquilo que lhe pertencia, e chegou o momento que ele estava no zero, sem coisa nenhuma. E ele então resolveu trabalhar. Ele vai procurar um emprego, e o único emprego que ele encontrou foi ser cuidador de porcos. Ele era um judeu. Porco para o judeu não tem valor. Para cuidar de porcos, com certeza, foi muito humilhante para a vida dele. Mas ele não tinha outra alternativa, então ele foi trabalhar. E nos diz a Bíblia que a sua necessidade era tamanha que ele sentia desejo de comer as comidas que os porcos comiam. Veja que situação, chega uma criatura que abandona a casa do pai. Este moço abandonou. O pai lhe deu tudo quanto ele pertencia. Ele gastou tudo e agora estava no estado de miséria. Eu tenho olhado para essa parábola e tenho visto ela se cumprir literalmente nos nossos dias. Algumas pessoas aceitam a Jesus Cristo como Salvador e tornam-se crentes, abençoados. Deus abençoa a sua vida. E o Senhor Deus, que é dono de toda a terra, o seu parecer como Deus, este grande Deus, que é dono de toda a propriedade. E algumas vezes, algumas pessoas que mesmo têm chegado próximo a ele, resolvem deixar a igreja. Saem da igreja, desprezam o carinho de Deus, o carinho dos irmãos, o aconchego do evangelho
aqui é tão bom, é tão preciso para todos nós, pois quando nos reunimos nos cultos, nós sentimos paz e alegria, porque a palavra de Deus traz ao nosso coração o conforto espiritual. Alguns têm feito assim, abandonam tudo e vão para o mundo. E ali no mundo, o diabo os engana e vai lhe roubar, fazer com que ele gaste tudo que possuía, ficando num estado de miséria. Quando ele está em casa, na casa do Pai, o inimigo mostra para ele um colorido no mundo. Mas, quando ele está lá no mundo, o diabo lhe tira tudo quanto lhe pertence e ele fica em um estado de miséria. Então esta era a situação do filho pródigo. Mas um dia, quando ele estava já no estado mais miserável possível, ele resolveu. Diz a Bíblia que ele tomou uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que o que eu fiz, pensava ele, não me dá mais direito de nada. A minha parte eu já gastei toda. Mas eu quero pedir pelo menos um emprego, porque os empregados do meu pai têm uma vida muito melhor do que a minha. E assim ele regressa para a casa do seu pai. Me parece ver aquela figura que saiu tão bem vestido, bonito, penteado, agora voltava certamente cabelo grande, barba grande, a roupa ruim, talvez até suja, da viagem, os pés, enfim. Ele vem para a casa do pai e o pai está ali na porta aguardando. Olha para a estrada e vê e reconhece que é o seu filho. E o pai não esperou que o filho chegasse em casa. A Bíblia diz que o pai foi correndo e abraçou e beijou. Interessante como é grande o amor de Deus. Deus abraça o homem. Ele, com toda a sua perversidade de vida, pecado, fumo, bebida, prostituição, tanta miséria, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o resultado é que este filho recebe de novo o carinho do pai. E o pai fica tão feliz, lhe dá uma roupa nova, lhe dá calçado novo e mandou fazer uma festa de recepção, dizendo: meu filho, para mim estava como morto, mas agora reviveu. Assim, meus amigos, Deus faz com o pecador. Aceite Cristo como seu Salvador e você vai sentir na sua alma que tudo aquilo que você perdeu por se distanciar do Senhor Jesus, agora você recebe com carinho, com amor. Deus vai lhe restituir o que você perdeu na vida material e enriquecer a sua vida espiritual. Deus te abençoe.